casa do Senhor. E lá você educa no seu lar, ensinando ele o caminho da palavra de Deus, mas aqui ele vai aprender de maneira sistemática a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Então, amado, nós vamos entrar agora no assunto que foi lido aqui, 1 Coríntios capítulo 9, do verso 15. Paulo ele vai descrevendo aqui a sua missão na terra, enquanto ele esteve aqui na terra. E o versículo 16, eu acho muito lindo esse versículo, quando ele diz: se eu prego o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Então nós somos obrigados aqui. Então sobre mim pesa esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E ele vai descrevendo, eu me faço de... entre os judeus, eu me faço como os judeus para ganhar os judeus. Ele está passando aqui, queridos, uma estratégia para que a gente aprenda a lidar na sociedade em que estamos, aprender a lidar com as situações adversas da sociedade, saber fazer uma abordagem, porque o evangelho está aí para ser anunciado, e nós precisamos anunciar o evangelho. E ele diz: olha, eu muitas vezes me faço de fraco para ganhar os fracos, eu faço tudo para de alguma maneira ganhar alguns para o reino de Deus. E ele toma lá no verso 24 a figura do atleta, para fazer uma comparação da vida cristã. E ele diz assim, no verso 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, na verdade, todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele está passando aqui responsabilidade, mostrando que aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que servem a Deus na sua casa, eles precisam absorver essa cultura do reino de Deus e saber que servir ao Senhor requer muita obediência, acima de tudo, obediência, e observar a palavra do Senhor. Verso 25, ele diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Essa palavra aqui, abster-se, é a palavra-chave que nós vamos tratar. Então, aqueles que correm no estádio, aqueles que lutam, aqueles que combatem, eles têm um objetivo. E para conquistar os seus objetivos, eles se abstêm de muitas coisas. Deixam de ir ao estádio para assistir o futebol que eles tanto gostariam, a uma festa, alguma coisa. Eles se recolhem de maneira tal que de tudo se abstém para, o apóstolo Paulo diz, para conquistar uma coroa corruptível, uma coroa que depois vem a ferrugem e corrói. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Eu estou repetindo isso aqui, mas essa mensagem ficou incompleta. Nós vamos tratar hoje. Ele diz assim: corro, não como uma coisa incerta. Ele não é uma pessoa que não sabe o que está
fazendo. O cristão, aqueles que servem a Cristo, sabem quem tem crido. Nós sabemos em quem temos crido, portanto, não vivemos segundo os que as pessoas pensam, o que o mundo pensa a nosso respeito. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Então ele diz, então eu corro não como uma coisa incerta, porque eu tenho certeza da minha missão, eu tenho certeza daquilo que estou fazendo. Eu combato não como aplicando golpes no ar, sem objetivo. Eu tenho um objetivo. Ele vai descrevendo. E ele diz, antes eu subjugo meu corpo. Subjugar significa colocar debaixo de domínio, dominar. Dominar as suas emoções, os seus impulsos. Antes eu domino o meu corpo e o reduzo à escravidão. Veja aqui um camarada consciente de uma nobre missão que recebeu de Deus. E ele passa para mim e para você o exemplo de como se deve correr, de como se deve lutar com um objetivo, com meta e com alvo a atingir. Eu corro não como uma coisa incerta, combato não como aplicando golpes sem objetivo. Antes, eu subjugo meu corpo, coloca sobre ordens. Eu tenho domínio sobre o controle do que eu quero ou não quero fazer. Provérbio 25, versículo 28, diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não consegue conter o seu espírito. A pessoa é uma cidade que não tem muros, todo mundo chega e entra. Então, como a cidade caída que não tem muro, assim é a pessoa que não tem domínio próprio. Que não tem domínio na vida. E o nosso tema de hoje chama-se a conquista de si mesmo. No versículo 9 do capítulo 7 do livro de 1 Coríntios, Paulo dá um conselho aos solteiros e às viúvas, dizendo o seguinte: bom seria que vocês permanecem como eu, mas já que vocês não podem conter os seus impulsos, então casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Mas aqui no verso 25 do capítulo 9, essa palavra abster-se, aquele que corre no estádio de tudo se abstém. Essa palavra abster-se é uma palavra grega que significa ekrateia, que significa controle, todo tipo de controle de autocontrole e autodisciplina que o atleta precisa exercer para alcançar os seus objetivos, a coroa tão desejada da vitória. E assim, ele vai passando. Paulo, talvez, ele aplica aqui essa questão do controle, do autocontrole, do domínio próprio, para listar as virtudes do fruto do Espírito. Ele vai, até porque antes, essa referência está em Gálatas 5, 22, que fala do amor, gozo, paz. Vocês conhecem muito bem esse texto aí. O Gálatas é muito conhecido, capítulo 5, versos 22 e 23, vai falando sobre
o fruto do Espírito, que é o amor, é o gozo, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, mansidão e domínio próprio, que é a temperança. É que todo o atleta, ele está falando aqui, o fruto do Espírito que o cristão precisa exercer na sua vida, para que ele possa... Então, Paulo, ele se apropria aqui, já fazendo uma referência do verso 19, 21, onde ele listou as obras da carne. No mesmo capítulo 5 de Gálatas. Você pega a sua Bíblia e vai conferindo aí que eu estou falando. Eu gosto de falar, eu não prego, eu vou passando uma narrativa bíblica para que você acompanhe. Não adianta eu chegar aqui, pular e gritar e tal, e depois não fica nada. Nós estamos aqui para aprender. Isso aqui, você vai aprender para depois ensinar. Esse é o objetivo da nossa missão, é aprender, depois ensinar. Então, o apóstolo Paulo, ele traz essa questão do domínio próprio, até para que ela, como fruto do Espírito, para que seja desenvolvido na vida de cada um de nós, queridos. Nós precisamos nos permitir que o domínio próprio, ele seja desenvolvido em mim e em você. Porque a conquista de si mesmo é saber, é ter domínio das suas vontades, dos seus impulsos. O autocontrole é um desafio de cada dia. Independe do nível de maturidade que você, que eu, que nós tenhamos, conhecimento da palavra. Eu tenho 40 anos de crente. Independe disso, queridos. O autocontrole e o domínio próprio. O domínio próprio é uma conquista diária, e que as pequenas coisas, as pequenas vitórias, elas vão nos qualificando diariamente para que no amanhã a gente possa alcançar grandes vitórias. A gente vai conquistando as pequenas coisas, e diz a Bíblia que aquele que é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito, não é isso? Então, o domínio próprio é uma conquista diária. O autocontrole é o desafio de cada dia, independente da minha, da tua, do nível de maturidade do cristão. Independe. Mas eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sim. Mas como é que está o teu temperamento, o teu autocontrole nas horas mais difíceis da vida? Então, essa é uma batalha que vai durar até o dia do arrebatamento da igreja, ou da partida de cada um para estar com o Senhor. Essa é a luta. Gálatas 5:17, do verso 17, diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja aí, queridos, Deus trabalhando no caráter do cristão, no caráter da igreja, porque Ele precisa, quando Ele vier buscar o seu povo, uma igreja curada, uma igreja sarada, liberta e transformada. É por isso que existe esse processo, e que muita gente acha que é difícil, mas não é não. Só assim nós vamos chegar no céu, meus amados irmãos. Não adianta viver livre
de qualquer maneira, sem prestar contas com Deus, nem com os seus líderes que é prestar conta, porque vai chegar um momento, querido, que vai ser difícil para aqueles que não conseguem entender esse processo. Então, entenda o processo que o Senhor está lhe dando a grande oportunidade para que você tome uma posição diante de Deus como filho de Deus. Um dos maiores privilégios é aquele que nós temos de ser chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus, queridos, é um dos maiores privilégios, mas implica também grandes responsabilidades. Por esse milagre da vida que nós recebemos, ser filho de Deus, é um milagre que aconteceu na nossa vida. Cristo nos alcançou e, portanto, nos convertemos. Então, o tema é a conquista de si mesmo. Cada um de nós é um universo complexo para ser conquistado. Existe área na nossa vida que ninguém quer que toque. Eu sou crente, já vi alguém falando, eu sou crente, mas o meu facão não é. Isso era lá no interior. Aqueles crentes bem, a moda antiga. Eu sou crente, mas o meu facão não é. Mexeu comigo e já viu. Pisou no pé. Então, crente e que falta o autocontrole e perde a bênção. Então, o apóstolo Paulo está nos chamando. Ele foi um dos que descobriu o segredo da vitória. Que o autocontrole, ele descobriu que é o segredo da sua vitória para vencer a velha natureza. A natureza do homem, a natureza carnal precisa ser vencida, vencer a natureza terrena. Colossenses, ele fala, vamos vencer a natureza terrena para morar no céu. Então, a batalha, ela vai continuar, queridos. O espírito, ele milita contra a carne milita contra o espírito contra a carne, e um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. E é aqui onde está o grande problema da vida de todos nós. Porque aqui nessa batalha ferrenha, travada todos os dias, vence o que for mais forte. Aquele que estiver mais forte. Se eu quero alimentar só a minha carne, então a minha carne está forte e vai vencer o espírito. Então nessa batalha, nessa militância, um contra o outro, vai vencer quem for mais forte. Todos os dias nós tomamos café, pela manhã, tem o almoço, ainda tem merenda antes da janta. Já pensou o tanto que a gente come para alimentar o corpo? E como é que está a nossa alma? Nós temos nos preocupado em alimentar a nossa alma? Se eu levanto pela manhã, não oro, não leio a minha Bíblia, e isso vai continuando, e às vezes a minha oração é tão curta que não dá tempo, porque eu estou todo envolvido com os problemas desse mundo. Como é que está o espírito daquele que não alimenta? Porque o alimento do espírito, da alma do homem, é a palavra de Deus, é a meditação, é a oração, é a busca da presença de Deus. Então, nesse conflito espiritual entre a carne e o espírito, vai vencer o mais forte. A carne está, é preciso muitas vezes até fazer regime, né? A gente está comendo muito.
E como é que está a nossa alma, gente? É aqui que está o grande problema. E a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, olha, eu descobri o segredo da vitória. E ele buscou, trabalhou para que o seu caráter fosse forjado nele, o caráter de Cristo. Todos os dias o Espírito Santo está querendo cuidar de mim e de você, para formar em nós o caráter de Cristo, para vencer os embates carnais. Porque na hora do problema, da luta espiritual, se a minha alma, o meu espírito está fraco, não está alimentado pela palavra de Deus, eu não estou tendo tempo para ler a leitura, para fazer a leitura, para orar, para agradecer a Deus por tudo, lembrar do Senhor, as vitórias, as pequenas vitórias, agradecer ao nosso Deus. Então, cuidado, irmão, cuidado, irmã, alimenta a tua alma, o teu espírito, porque nesse momento, nós vamos, aqui é onde um perde e outro ganha. Ganha aqueles que estiverem mais fortes. Se a carne estiver forte, ela vai vencer o espírito. E sabe o que vai acontecer? Tem uma frase de um escritor muito famoso, Júlio Cervantes. Ele diz que aqueles que são escravos das suas paixões e instintos negam de fato a sua liberdade. Nós somos livres para servir a Deus. Mas aqueles, a referência de Provérbios 25, verso 28, como uma cidade caída que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio do seu espírito, que não tem domínio próprio, que não tem o autocontrole para dominar as suas paixões. Aquele que é escravo das suas paixões e instinto nega de fato a sua liberdade. Não é livre nem de fato, nem de direito, porque submeteu-se ao domínio da natureza inferior, que eu acabei de dizer. A carne venceu o espírito está fraco, não tem força para o combate, e entra no jogo da carne, a prostituição, os problemas da vida, que vão nos envolvendo, e nós vamos perdendo gradativamente o prazer de estar na casa do Senhor. Você vê a igreja, hoje faltou muita gente, mas muita gente não veio porque está ocupado com outras coisas, muitas vezes é um programa de tal, isso aí é com Deus. A nós cabe pregar a palavra de Deus. Não estou acusando ninguém, mas quem ouvir essa palavra, por favor, avise aqueles que estão desanimados muitas vezes. Pessoas que não têm domínio de si. O tema é a conquista de si mesmo. Então nós precisamos conquistar muitas áreas da nossa vida que ainda não foi conquistada. Muitas vezes o orgulho está suplantando os nossos projetos de vida. Estamos muitas vezes ofendendo as pessoas aos nossos lados, porque existe uma área da nossa vida que não foi conquistada. Lembre-se desse tema, a conquista de si mesmo. Saudoso pastor Frederico Oddi, saudosa memória, ele dizia que o maior inimigo do homem é o próprio homem. O meu maior inimigo sou eu mesmo, diga isso, na presença de Deus, para ver se a gente desperta e acaba com essa questão de querer ter razão de tal maneira que não dá razão por nada, e acontece problemas, briguinhas entre irmãos, por causa de razão. Eu tenho razão, eu tenho o meu direito, ele foi que me ofendeu, e portanto isso cria um problema. O orgulho não deixa que você cresça na fé, porque você está estribado numa área da sua vida que você ainda não conquistou. Entrega a tua razão para quem quiser, para servir ao Senhor, se for para o bem
da obra do Senhor, então entregue a razão para quem quiser. E siga vitoriosamente no caminho da vitória, porque só vencem aqueles que se humilham na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. Deixa com Ele. Deixa as brigas de lado. Deixa os problemas tão pequeno, tão mesquinho. A gente vê gente emperrados, amarrados, embaraçados, com coisas tão pequenas dessa vida. Então, lembre-se, aqueles que são escravos das suas paixões e instintos negam de fato a sua liberdade, a liberdade que Deus lhe deu para servi-lo com sinceridade de coração, submetendo-se ao domínio da natureza inferior, a carne dominando o espírito, porque não tivemos o cuidado de orar, de buscar a presença de Deus, abdicando da sua realeza e a sua filiação divina. Nós somos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. A igreja do Senhor é o povo, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Só aqueles que creem digam glória a Deus, gente. Não é possível uma igreja viver ajoelhada diante do pecado, os embaraços deste mundo, da vida. Abdicar da sua realeza. Nós pertencemos à família real, vós sois o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque está perdendo a batalha? Esse é um grito de alerta, queridos. Um exemplo muito clássico, queridos. Vocês conhecem muito bem a história de Sansão. Sansão foi escolhido no ventre da sua mãe para ser o nazireu de Deus, o libertador de Israel. Mas a história de Sansão foi trágica, foi uma tragédia. Não foi assim. Então, a história de Sansão nos leva a uma profunda reflexão. Nós precisamos refletir com profundidade como estamos lidando com essa questão das concupiscências da vida. Tiago, ele nos chama a atenção e diz: aqueles que se tornam amigos do mundo tornam-se automaticamente inimigos de Deus. Não é dizer que você tem que andar agora de cara fechada. Não. Essa questão, aqueles que se aliam, que fazem aliança com este mundo. Nós estamos nesse mundo. Então não podemos sair daqui. Mas precisamos saber andar nesse mundo como peregrinos. Nós estamos, mas não somos desse mundo. A nossa vida aqui é passageira. A nossa morada eterna é no céu com Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso aqui. Para chegar no céu, precisamos passar por um processo de transformação. Isso quem faz é o Espírito Santo de Deus, é o agente da nossa salvação aqui na terra. Então, a história de Sansão, ela nos mostra que uma fraqueza que o homem não domina e vai alimentando aquilo
logo pode ser a causa da sua própria destruição. Não aguarde, não espere. Lembre-se que todo ser humano, todas as criaturas, a exemplo de Sansão, tem uma área vulnerável ao pecado e que precisa ser vencido, ser conquistada essa área. Pense comigo, qual a área que ainda não foi conquistada da sua vida? Não esqueça de lutar e vencer. Esse grande gigante está aí. O próprio eu é o inimigo mais próximo. Não é nem Satanás, sou eu mesmo. Eu que tenho que dominar as minhas paixões. Os meus instintos precisam estar sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Ele é o agente da nossa salvação. A Bíblia mostra que nenhum outro homem se compara a Sansão quando se trata de força física extraordinária. Sansão, sob a unção divina, ele fez 7 proezas, coisas extraordinárias. Ele estrangulou um leão sem usar nenhum tipo de arma. Ele tinha uma força. Deus deu a ele um poder sobrenatural. Ele é o homem da maior força que já existiu na face da terra. Nunca existiu outro homem como ele, com tantas forças. Então ele destruiu esse leão, massacrou 30 homens de uma só vez, lá na cidade de Áquila. A questão lá que ele teve lá da primeira mulher dele e tal, não entra em detalhe, mas com 300 raposas ele queimou os campos dos filisteus, e vai descrevendo assim as coisas que ele fez, e vai por fim, ele derribou o templo de Dagô, o deus dos filisteus. Então ele foi um homem que ele levantou, ele removeu os portões de Gaza, que se fala de toneladas, é força, queridos. E por fim, ele se tornou escravo dos filisteus, dos seus inimigos, e reduzido a um palhaço no meio deles, no dia da sua festa de celebração do seu Deus. Lá eles gozavam e gritavam: onde está o teu Deus que não te livrou, Sansão? Eles furaram os 2 olhos dele, e ele ficou agora cego. E ele chamou aquele garoto, era uma criança, que levou ele para humilhar. Tu não diz, cadê o teu Deus? E gritavam, zombando do Senhor. Aí, o garoto levou ele até as 2 colunas que sustentavam aquele templo, superlotado dos príncipes dos filisteus. Estava realmente uma casa lotada para assistir. Era um dia da festa do rei dele, do Deus dele, lá, Deus Dagô. E Sansão, ele se aproximou das 2 colunas e colocou a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e se ajoelhou e fez a última oração da sua vida. Senhor, para que de uma vez por toda, é só essa vez, Senhor, que eu estou te pedindo, devolve a força que tu me destes, e que morra eu e os meus inimigos. E ele pegou aquelas 2 colunas com as 2 mãos, torceu, matou todos os que estavam ali. Então, no dia da sua morte, morreu mais filisteu do que antes ele tinha vida. Então, queridos, ele foi um campeão de Deus. Foi reduzido a escravo dos seus inimigos.
simplesmente, apesar de todas as proezas que ele fez, simplesmente porque não foi capaz de dominar a si mesmo. Então, amado, pense nisso. Vamos lutar enquanto é dia, enquanto podemos, porque a noite vem. A noite está chegando, a noite fala da oportunidade que vai passar. Então, amados, fica aqui essa reflexão, para que você não brinque, não pense que essa questão de seguir, de servir a Deus é brincadeira, não, amados. É um negócio sério, tão gostoso. Você que sabe, que anda com Cristo, que anda com Ele, sabe que é lindo demais. O mundo coloca na mente das pessoas que ser crente é ser um escravo. Não, querido, é ser livre para servir, para adorar, para estar alegre, queridos. Aqueles que servem a Deus são homens e mulheres livres, libertos para adorar o Senhor. É a coisa mais gostosa, mais maravilhosa, querido. É quando nós estamos na casa do Senhor, que todos têm a liberdade para adorar e para servir a esse Deus. Então, fica aqui uma reflexão. Observe que aqueles que não se submetem à disciplina própria, ao domínio próprio, um dia serão disciplinados pelas circunstâncias da vida. Uma outra reflexão sobre esse tema. Todas as pessoas labram a sua própria sentença. O destino do homem é o resultado das escolhas que ele faz. Então, seja inteligente, seja humilde e obediente à palavra de Deus. Vamos ficar de pé. E eu queria chamar o Fernandinho aqui para ele fechar aqui. Só fazer uma oração, depois eu dou a bênção. Eu queria fazer um apelo. Se entre nós tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador, não deixe para depois não, meu irmão. O tempo está passando. Você pode perder a grande oportunidade da sua vida, porque hoje pode ser o último dia que nós estamos aqui. Jesus está voltando, e nós não temos o dia, não temos a certeza o dia da sua vinda. A nossa certeza é que Ele vem buscar a sua igreja, mas o dia da sua vinda, a data da sua vinda, nós não sabemos, não é nossa essa competência é do Senhor, está em segredo no céu com o Pai. Por isso não sabemos o dia, temos a certeza que Ele vem buscar a sua igreja, mas não sabemos quando. Portanto, vem correndo agora para os braços do Senhor. Eu queria chamar aqui o grupo de louvor, queria chamar o Fernando aqui para terminar com uma oração, um agradecimento a Deus. Então vamos viver esse momento, queridos. Não há mais tempo a perder, queridos. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. O mundo está em constante transformação. O mundo está mudando parece que automaticamente as coisas estão mudando de repente. O mundo está mudando. E é neste momento que Jesus vai fazer uma grande surpresa a esse mundo que não o espera. Sabia que o mundo não está esperando? Tem muita gente aí pensando em outras coisas, grandes projetos, mas nós sabemos de tudo sobre política, sobre esporte, mas sobre a vinda de Jesus poucas pessoas sabem, porque não interessa a muita gente não, amados irmãos. Mas nós estamos aqui e somos testemunhas de que a palavra de Deus, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quando os discípulos ficaram olhando quando Ele subia, naquele momento, uma das cenas mais lindas que a Bíblia deixa para nós, os apóstolos estavam ali, e Ele estava ministrando naquele momento ali, aquela palavra, dizendo, não vos ausenteis de Jerusalém, e tal, dando aquele aconselhamento, no 40º dia que Ele estava entre os discípulos, ali depois da sua ressurreição.
Aí ele falando com ele, como eu estou falando aqui, aí ele foi subindo na presença de todos. E agora o mestre foi embora. E de repente, 2 anjos, mensageiros do Senhor, se puseram ao lado dele, diz: varões galileus, porque estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, ele voltará, assim como o viste subir. Então, uma promessa do Pai, que ele vem buscar o seu povo. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar. E nesse louvor, você que foi tocado pelo Espírito Santo, você que entendeu a mensagem, ou você que passou por aquela porta e não se sente mais filho de Deus, ou por alguma razão você acha ou tem a certeza que você não é mais participante do reino, Deus hoje lhe chama para ingressar nas fileiras do exército de Jesus. Vamos louvar. E nesse louvor, louve com o coração, louve com a alma, louve com o espírito, entregando a sua vida. Fique à vontade para vir, para entregar a sua vida a Jesus. Verei Jesus. Feche seus olhos. Como Ele é. Feche seus olhos e sinta o Espírito Santo ministrar no seu coração. Sua voz suave me chamando. Deus está falando contigo. Que momento feliz. E voarei com asas de águia e subirei às alturas e lá viverei. Resta pouco tempo, meu Jesus já vem. Os sinais do tempo, ouço sua voz no vento, dizendo que Ele vem. Declare isso. Verei o seu rosto e as marcas que Ele tem nas mãos. Cantarei bem alto, expressando a alegria que há no meu coração. Oh, aleluia. Verei ali os meus irmãos que um dia partirão deste mundo na celeste mansão. Quantos querem cantar? Neste lindo coral, nós faremos parte em nome de Jesus. Num grande coral, a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. Resta pouco tempo. Nós declaramos e aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Deus. Oh, já vem os sinais do tempo, ouço sua voz no vento, dizendo que Ele vem. Veremos o seu rosto, seu rosto. E as marcas que Ele tem nas mãos. Cantarei bem alto, expressando a alegria que há no meu
A presença do Espírito Santo é real neste lugar. A presença do Espírito Santo é real neste lugar. Abra não só a sua boca, abra seu coração, o seu espírito, para sentir a presença de Deus. Resta tão pouco tempo. Satanás tem investido tanto e tentando desanimar o povo de Deus, dizendo que Deus demora, que Jesus não vai operar, que Jesus não levanta mais o aleijado, que não cura mais o enfermo, que não muda a situação. É mentira de Satanás. As dificuldades surgem só para humilhar Satanás. E ainda que Deus não lhe livre da fornalha, Ele entra contigo, Ele dança contigo, Ele passeia contigo, só para humilhar Satanás, para informar para ele, para esfregar na cara dele que existe um Deus poderoso. Oh, Espírito Santo, não faria razão alguma, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui. O Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus que não precisa provar nada para ninguém. Nós carecemos da Tua presença, Deus. Nós aqui precisamos, meu Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça. Sem a Tua presença nós não conseguimos vencer o nosso eu, o embate carnal. Sem a Tua presença, sem a Tua palavra, nós não conseguimos vencer as batalhas lá fora, Senhor. Nos perdoa. Abra seu coração, crente. Peça perdão de Deus. Quantas vezes Ele te interpelou de madrugada para orar? Quantas vezes alguém disse: ora por mim, você chegou em casa e foi fazer outra coisa? Quantas vezes Deus lhe pediu uma coisa e você não fez? E a gente ainda fica chateado quando Deus não nos atende. Ai, Deus, o Senhor está demorando. Ah, o Senhor não está entendendo. Mas para, coloca a mão na consciência. Nós é que precisamos de Deus. É nós que precisamos de Deus. Levante sua mão. Levante sua mão e peça a presença de Deus. Porque com Deus nós somos tudo. É com Deus que nós temos a vitória. É com Deus que vem a cura. É com Deus que vem a prosperidade. É com Deus que vem a mudança. É com Deus que reúne a família. É com Deus que tem restauração. É com Deus que vem. É com Deus que vem. Que vem a presença e os dons do Espírito Santo. Tu está marcado com a presença de Deus. Não adianta passear em outros lugares. Não adianta andar em outros lugares. Você foi marcado. Você foi marcado com o selo do Espírito Santo. Somos propriedade de Deus. A sua vida é propriedade exclusiva de Deus. A sua família é propriedade exclusiva de Deus. A sua casa, o seu lar, o seu trabalho, o seu casamento, os seus filhos. Determine isso comigo, igreja. Se tem mais alguém mais crente aqui, se alguém está ouvindo a minha voz, levante um clamor e comece a determinar: a minha vida pertence a Deus, a minha casa pertence a Deus, a minha família pertence a Deus, os nossos filhos pertencem a Deus. Não é Satanás, não é de Satanás. Ele é só o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Mas o Cordeiro, o justo Cordeiro, que tira o pecado do mundo, assim diz: a tua casa vai servir ao Senhor. É no embate do lar. Não é na tua força, mulher. Não é na tua força, homem. É na força do Espírito Santo. Mas o pouco tempo está passando. E para de perder tempo que não edifica. Resta pouco tempo. Pouco tempo. O anjo já está pulindo a última trombeta.
Onde iremos para um lugar, não irá pranto, mas nem choro, nem rancor. Esse tempo vai passar. Não há noite que não venha amanhecer. Vai passar esse tempo. Mas é o agora que nós temos que fazer. É o agora que nós temos que fazer. É hoje. É hoje. Todas as vezes que a Bíblia fala de salvação, pastor, se refere ao dia de hoje. Sempre menciona esses versículos. Zaqueu publicano, ele disse: Senhor, tudo que eu tenho, se eu defraudei alguém, eu vou restituir às pessoas. E vou restituir 4 vezes mais. Jesus se levantou no jantar e disse: hoje veio salvação a esta casa. E sempre menciona o ladrão na cruz. Um do outro lado escarnecendo, dizendo: você não é o Cristo, salve-te a ti mesmo. O outro lado falando: cala-te, falas como um louco. Este homem aqui nada fez, nós é que fizemos, nós que devemos ser punidos. Ele vira para o Senhor e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que ele responde? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que tem que fazer hoje, é agora. É agora, é hoje. É nesse exato momento. Tem que orar hoje. Tem que entregar a vida, tem que entregar hoje. Tem que jejuar hoje. Tem que ler a Bíblia hoje. Porque a noite vem. Levante sua mão e ore comigo. Levante sua mão e ore comigo. Estou encerrando. Levante sua mão e ore comigo. E comece a fazer uma oração de clamor, de entrega. Abraão, quando entregou seu filho, colocou no altar. Tem coisa que está fora da nossa capacidade, irmão. E a gente coloca no altar do Senhor. E quando a gente coloca no altar do Senhor, ninguém pode meter a mão. Não é anjo, nem querubim, nem serafim, nem demônio, nem ninguém. Só quem pode meter a mão é o Senhor Todo-Poderoso. Nessa oração da fé, você vai colocar a sua vida e a da sua família no altar de Deus. Por mais que o seu filho esteja fora do caminho do Senhor, com essa oração da fé, por mais que ele esteja momentaneamente fora dos caminhos do Senhor, você está determinando que ele está no altar do Senhor e ele vai servir ao Senhor. Satanás não vai tomar a mão dele, não vai encostar um fio de cabelo dele, não vai arrancar, porque está no altar do Senhor. O seu marido, a sua esposa, a sua família no altar do Senhor. Então levante sua mão e comece a colocar pela fé. É para quem tem fé, é para quem crê no sobrenatural. E você vai colocar agora nesse gesto, diz assim: a minha família está no altar do Senhor. Levante sua mão e comece a declarar isso: a minha família está no altar do Senhor, a minha vida está no altar do Senhor. Faz a entrega, coloca o gesto, começa a olhar pela fé, a sua família dançando e pulando no altar do Senhor. Aquele filho que todo mundo acha que é problemático, que nunca vai dar certo, que falam isso, que falam aquilo, coloque pela fé, ele está no altar do Senhor. Comece a contemplar a mudança nele pela fé, comece a contemplar a transformação de Cristo nele, porque ele está no altar do Senhor. A nossa família pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, está no teu altar, Senhor. O Senhor abençoa, o Senhor prospera, o Senhor liberta, o Senhor cura, papai. Porque a nossa capacidade nós não conseguimos com a nossa força humana, mas com a tua, Deus, nós somos mais que vencedores, papai. Por isso, papai, a minha vida e a vida da minha família está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Quantos assim acreditam, digam amém bem forte. A nossa família pertence a Deus. A nossa família pertence a Deus. Vira para o crente que está do teu lado e diga assim: a nossa família pertence a Deus. Vamos declarar uma única só voz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... novamente.
Em nome de Jesus, bata a palma bem forte para o Senhor. Aqui e depois elas vão continuar, queridos. Terça-feira nós temos culto de doutrina. Vem aqui, traga a sua família. Não perca tempo. Jesus está voltando. Aproveite a grande oportunidade que Ele está te dando, tá bom? E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, do Senhor nosso Deus, seja com a sua igreja, hoje e para todos sempre. Só aqueles que acreditam nessa mensagem, diga glória a Deus. E uma salva de palmas bem forte para Jesus. Se você quiser, pode abraçar seu irmão, abençoa o teu irmão no nome de Jesus.